Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma passagem que se encontra aí em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, que narra a história do encontro de Jesus com dois discípulos, né? Eles estavam no caminho de um lugar chamado Emaús, né? E diz aqui a palavra de Deus o seguinte: naquele mesmo dia, dois dos seus seguidores de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido, ou seja, a morte de Cristo, né, o julgamento, aquelas coisas todas. E enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. E eles responderam. Aí, metade do verso 19, né, em diante, eles começam a explicar. Eles vão falando assim: olha, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, homem profeta, homem poderoso em palavras, em atos, e eles contam como é que os chefes, os líderes espirituais da nação perseguiram a Cristo e o levaram até Pilatos, a maneira como ele foi julgado e como ele foi morto. Conta também que eles tinham em Jesus, né, que era a esperança deles, né, de que ele iria libertar o povo de Israel. E aí eles dizem: olha, já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. Aí ele fala: olha, algumas mulheres disseram que viram ele vivo, né? E aí eles continuam caminhando e conversando. E aí Jesus começa a falar com eles e diz: olha, como vocês demoram para entender tudo que os profetas disseram? Aí Jesus vai dizendo que era necessário, que estava escrito a respeito dele e tal. E aí vai conversando, falando que todos os profetas haviam falado sobre a morte de Cristo. E quando eles estão quase chegando em casa, eles falaram assim: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com ele. E diz o texto, aqui no verso 29, que quando eles foram comer, Jesus abençoou o pão, partiu, e quando ele partiu o pão, os olhos foram abertos, eles reconheceram que era Jesus, e Jesus desapareceu diante deles. E aí, um deles fez o seguinte comentário: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras? E eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém para contar aos 11. Sabe, irmãos, por que será que eles não reconheceram Jesus? Qual a razão por que eles não reconheceram? Bom, a minha opinião, à luz do que aqui está escrito, é de que eles estavam tão tristes, como o texto diz, tão tristes, que no meio daquela tristeza, daquela decepção toda, eles ficaram impedidos, ou emocionalmente, espiritualmente, de reconhecer que aquele que estava ali do lado deles, no meio de toda a sua tristeza, era o Senhor Jesus. E a gente não tem como julgar esses homens, porque nós cometemos os mesmos erros. Muitas vezes passamos por lutas e por dificuldades e estamos passando por situações de crise e Jesus está ali do nosso lado e a gente não percebe.
Muitas vezes nós nem conseguimos entender a situação que nos rodeia. Eles estavam abatidos, e você pode estar abatido também, enfrentando alguma dificuldade, e tem dificuldade de enxergar Deus na sua crise, na sua luta, na sua dificuldade. Olha, há uma coisa que a gente tem que estar sempre alertando a nossa própria alma, de que Deus não é só o nosso Deus no tempo de alegria, mas também no tempo de luta, de dificuldade e tristeza. Às vezes nós só conseguimos enxergar a Deus quando nós recebemos uma bênção, quando uma coisa boa sai para nós. Aí nós dizemos, louvado, glória, um varão aqui nesse lugar, aquela coisa toda. Meu Deus do céu, como a gente é criança, como nós somos meninos, muitas vezes no juízo. Deus está presente em todas as situações de alegria e de tristeza. O exemplo disso é Jó, que depois de perder tudo disse, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Conseguia enxergar Deus em todas as circunstâncias. Eles viram ou entenderam que a esperança que eles tinham de uma libertação do povo de Israel havia sido frustrada com a morte de Cristo. E aí, a primeira coisa que Jesus faz é trazer lucidez através das Escrituras. Sabe, irmãos, a gente corre um grande risco hoje quando a gente procura um profeta para falar para os nossos anseios, aquilo que a gente quer ouvir. São os profetas a tiracolo, profeta de chaveirinho. Jesus, ele chega ali e expõe as Escrituras, mostrando sobre a necessidade de que toda aquela dificuldade que marcou a sua morte, o seu sofrimento, ocorresse. Está escrito nas Escrituras que o Cristo tinha que padecer, os profetas disseram isso, expôs para eles, e nós temos que aprender a olhar para as Escrituras e entender que elas falam que muitos dos nossos sofrimentos hoje fazem parte do plano de Deus, para aperfeiçoar nosso caráter, a nossa vida e nos preparar para a eternidade. Ao invés de você ficar buscando a opinião dos outros, vai para a Bíblia. Vai para as Escrituras. É ela que traz clareza. É ela que mostra a verdade. Pois bem, e aí, já declinando o dia, que Jesus expõe para eles as Escrituras, iniciando com os livros de Moisés, indo pelos salmos, os profetas, e expõe para eles, e já finalizando ali o dia, eles insistiram, Senhor, fica conosco, porque já é tarde. E aí, quando eles estão ali sentados, depois de receberem a alegria da exposição da palavra, coração mais aliviado, mente esclarecida, porque a pregação que não esclarece a mente, que não traz a verdadeira mensagem das Escrituras, ela tem o poder de matar e não de aliviar. A letra, só a letra, ela vai matar, mas aqui a gente vê Jesus expondo pelo Espírito. E é assim que nós, pregadores, servos de Deus, temos que expor as Escrituras pelo Espírito, que vai trazer vida. Aqueles homens, depois que tiveram o coração tratado pelas Escrituras, assim como o meu e o seu deve ser tratado, quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. Olha, o Espírito Santo abre os nossos olhos por meio da palavra. Nós temos toda a condição de reconhecer o Senhor Jesus em qualquer circunstância, quando a nossa vida é regada pela palavra de Deus. E eles olharam e reconheceram. E aí, um deles, não sei quem,
fez o comentário: porventura não nos queimava o coração enquanto ele falava? Há quanto tempo você não sente esse calor do Espírito na sua vida? A Escritura tem o poder de promover esse calor do Espírito, esse fogo do Espírito, essa unção do Espírito, que não vem pelo arrepiar dos cabelos do braço, vem pela exposição das Escrituras. Então não importa a luta, a dificuldade que você esteja passando, você precisa entender que Jesus está conosco em todos os momentos, de alegria, de tristeza, de calmaria, de tempestade, e que eu tenho que aprender a reconhecê-lo em todas as circunstâncias. Mas para isso, meus olhos têm que ser abertos pelas Escrituras e meu coração tem que ser aquecido pelo Espírito através das Escrituras. A minha oração é que você olhe para a situação presente e glorifique o nome do Senhor. Não fique procurando desculpas, não fique procurando um meio. Às vezes há pessoas que estão querendo defender Deus. Deus não chamou você para ser advogado dele, mas para ser testemunha dele. E nós precisamos entender isso, né? De transmitirmos às pessoas que ainda estão com os olhos fechados por meio das Escrituras a verdade acerca de Cristo. Porque quando essa verdade é revelada, os olhos são abertos e o coração é aquecido. O meu pedido a Deus é que nesse momento Deus esteja fazendo isso com você, tratando o seu coração, abrindo os seus olhos e aquecendo o seu espírito pelo batismo de poder do Espírito Santo. Olha, que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Espírito te aqueça e que você possa reconhecê-lo, que seus olhos espirituais sejam abertos para vê-lo e que você ande no temor do Senhor. Quem serve a Deus não perde a esperança nunca. Quem é servo de Jesus não perde a esperança nunca. Quem tem o Espírito Santo não perde a esperança nunca. Nós não somos desesperados, nós temos uma esperança que, por mais que venhamos a passar por lutas, por perseguições, por dificuldades, a nossa esperança é uma esperança viva. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Dá um glória a Deus aí e vai nessa força em nome de Jesus. Amém.